Bom, pega a sua Bíblia aí, abre ela em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel fica antes de 2 Samuel. Né? Enfim, você que está visitando a gente, quem está vindo pela primeira vez, me dá um tchauzinho, deixa eu ver. Quem está vindo pela primeira vez? Deus abençoe vocês, viu? Sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando que nós estamos num culto, não é hora de conversar, não é hora de ficar no celular, não é hora de falar com o crush. Ele diz que é seu amigo, mas ele não é, tá? Não é hora, agora é hora de falar com Deus. Quantos concordam, fala amém. Amém. Outra coisa, nós vamos fazer um combinado aqui. Se alguém começar a conversar perto de você, você pode erguer a sua mão e todo mundo vai estender a mão em direção da pessoa que está conversando, para Deus constranger o coração dela. E eu quero lembrar, o pessoal de colete preto e colete azul tem autoridade para chamar a tua atenção se precisar. Tem adolescente que fica chateado quando eu faço essas coisas, fala, cara, a gente não é criança, mas tem gente que se comporta igual criança, que não consegue fazer silêncio. Pois é. Então, lembra que falar baixo não é silêncio. Repete-se comigo, falar baixo não é silêncio. Ouviu o brother de boné ali e o outro que estão cochichando ali no fundo? Vocês ouviram? Bem na hora que eu estava falando? Bênção. Glória a Deus. Enfim, tá? Eu faço isso porque a gente faz um culto animado, a galera vem pular aqui na frente, é o culto de adolescente. Eu sou um cara animado, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é um culto, tá certo? Bom, faz silêncio aí agora, nós vamos estudar o início da nossa campanha da igreja, chamada Coisas Maiores. Coisas Maiores, a gente vai buscar entender como viver experiências maiores com Deus. Quem quer experiência maior com Deus aí? Deixa eu ver. Coisa boa! Viver com Jesus é maravilhoso. Ele tem coisas maiores, e o que são essas coisas maiores? Mais da presença de Deus na nossa vida, mais amor de Deus na nossa vida, mais amor de Deus na vida do nosso próximo, a gente cuidar uns dos outros, viver os projetos de Deus são as melhores coisas que a gente pode ter, mesmo na adolescência, porque a gente acha que no auge dos nossos 15 anos, a gente sabe tudo que a gente quer da vida, né? Talvez você não sabe, quem não sabe o que quer da vida aí? Ei, Jesus vai te mostrar hoje, tá? Mas às vezes a gente acha que sabe, mas os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. E durante os próximos 40 dias, até um pouquinho depois do aniversário da igreja, até o Wave, quem vai vir no Wave aí? Deixa eu ver. Até o Wave, para você que não sabe, é um cultaço aqui do nosso ministério, em breve a gente dá mais informações. Até o Wave a gente vai estudar sobre coisas maiores, e eu vou pedir para você prestar atenção, que a ideia hoje é te preparar para viver coisas maiores. Às vezes a gente quer viver as coisas de Deus, mas a gente não se prepara. E antes de falar o que são essas coisas maiores, a ideia é te preparar para viver os planos de Deus. Jeremias 29:11 diz, só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Isaías 55:8 e 9 diz assim, Deus dizendo, pois os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus é maior, Ele é grande, e para nós vivermos com Ele, com esse ser grande, infinito, onipotente, tem toda a força, onipresente, está em todos os lugares, nós temos que nos preparar, porque nós somos pequenos, nós somos finitos, nós somos só adolescentes jogadores de Valorant, entendeu? E você tem que se preparar para andar com Deus, amém? Quem joga Valorant aí? Deixa eu ver. Ei! Os nerds da igreja. Benção. Vamos lá. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 11.
O título da mensagem de hoje, para nós aprendermos coisas maiores, é Basta. Repete-se comigo, basta. Basta. Mais alto, basta. Basta. Hoje nós vamos aprender alguns bastas. O que é basta? É chega, acabou. Não vai ser mais assim. Nós vamos estudar alguns bastas que nós temos que dar na nossa vida para viver coisas maiores com Deus. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 11, faz silêncio. Lembra que falar baixo não é? Ouviu o cara de boné lá atrás? Ouviu lá? Me dá um joinha aí. Ouviu? Tá no celular, né, meu querido? Vamos lá. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e cercou-a. Os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei com vocês um tratado com uma condição, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas palavras ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então contaram-lhe o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o território de Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que vieram: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco tudo que for bom aos seus olhos. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias. Eles entraram no acampamento dos amonitas no fim da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: Saul reinará entre nós? Traz-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas celebraram a ocasião com alegria. Senhor, esta é a sua palavra, que não seja mais eu falando, mas o Senhor, e que possamos dizer basta para as coisas que não nos deixam viver coisas maiores contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto aqui, ele não é um texto muito conhecido. Quem já tinha lido esse texto? Deixa eu ver. Pouca gente. É um texto que fala sobre uma das primeiras histórias do reinado de Saul. Geralmente a gente só fala coisa ruim de Saul, porque depois de um tempo ele se desviou dos caminhos de Deus. Mas no começo ele estava com o coração no lugar certo. Ele estava vivendo os planos de Deus, ele estava vivendo coisas maiores. E esse texto aqui é um exemplo disso. E o que estava acontecendo aqui? Presta atenção que isso vai te ajudar a entender como viver coisas maiores. Você é jogador de Valorant, lembra? Deus vai falar com você. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que tinha um povo de Jabes de Gileade, é o nome de uma cidade de Israel que ficava longe do resto do povo. Todo o povo estava meio que aglutinado de um lado do Rio Jordão
e Jabes de Gileade estava longe, quase do outro lado do rio. E eles estavam perto do país de Amon, dos amonitas. E a Bíblia diz que então os amonitas foram avançar contra Jabes de Gileade, querendo humilhar Israel, conquistar o território deles, travar uma guerra contra eles. E como aquele povo estava longe do restante do povo de Israel, era a última cidade de Israel, eles ficaram com medo, eles não tinham força para vencer outro país sozinhos. E então, quando eles ficam sabendo que vai ter uma guerra, o rei amonita tinha declarado guerra, eles vão conversar com o povo de Amon e falam: olha, falem para Naás, guarda esse nome, Naás, era o líder, era o rei de Amon. Falem para Naás que nós queremos nos render a vocês, nós não queremos guerra, nós não temos força, nós vamos ser os seus vassalos. O que é isso? Nós vamos deixar com que vocês dominem sobre nós e nós vamos pagar impostos para vocês. Não precisa de guerra, vamos fazer um acordo aqui. Mas aí Naás diz: eu só vou fazer um acordo com vocês se vocês deixarem com que eu arranque o olho direito de todos os homens de Jabes de Gileade. O que isso significava? O olho direito era o olho que o homem usava na guerra para enxergar a profundidade, para se proteger. Então, quando Naás diz: olha, eu vou arrancar o olho de vocês, ele está falando: eu não quero que vocês mais tenham força para se rebelar. E então, o povo de Jabes de Gileade pede: olha, me dá 7 dias para eu pedir ajuda para alguém. E o povo de Amon foi até que soberbo, falou: tá, vai lá, nem vai dar nada, a gente vai derrotar vocês de qualquer jeito. Então eles pedem ajuda, e isso chega até os ouvidos de Saul, que era o rei de Israel, fazia pouco tempo. E a Bíblia diz que Saul é tomado pelo Espírito Santo, e ele tem uma ira santa, e ele fica indignado com o que o povo de Amon queria fazer com Jabes de Gileade. Então ele reúne um exército e vai para cima de Amon, dos amonitas, e vence a guerra. E o que isso tem a ver com coisas maiores? Tiveram alguns bastas que Saul deu para poder viver a vitória de Deus na vida dele e na vida do povo dele. O primeiro basta que Saul deu está no versículo 2. A Bíblia diz que Naás queria arrancar o olho dos soldados. Quando isso chega aos ouvidos de Saul, ele fica indignado. Ele fala: não, isso não vai acontecer. O inimigo não vai arrancar os olhos dos meus irmãos. Ele diz: basta, inimigo. Não, isso não vai acontecer aqui, não vai ser assim. E o primeiro basta que a gente aprende com ele é: basta, inimigo. Repete assim comigo: basta, inimigo. Basta, inimigo. Mais alto que você não está no velório: basta, inimigo. Basta, inimigo. Muito bom. Ele viu Naás vindo e falou: não, não vai ser assim. Ele fica indignado, o Espírito Santo toma conta dele. Ele não queria que a profundidade da vida das pessoas fosse perdida. Isso tem um significado espiritual. O povo de Israel representava o povo de Deus na terra. Era o povo responsável por levar a palavra de Deus pela terra. E os povos que se opunham a isso são como inimigos de Deus. E aí Saul olha Naás e fala: basta, Naás, não vai acontecer isso aqui. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, basta, isso não vai acontecer aqui. E é interessante que o olho direito arrancado perdia a noção de profundidade, perdia as forças para lutar. Quando Saul diz basta, ele está falando: nós não vamos perder a profundidade dos nossos olhos físicos, mas dos nossos olhos espirituais também. Nós não vamos perder a profundidade da vida com Deus. Nós não vamos perder a nossa capacidade de lutar as batalhas de Deus e vencer. Basta! Não vai ser assim.
E o que esse texto está dizendo para mim e para você é que se nós queremos viver coisas maiores, nós devemos dizer basta para o inimigo. A Bíblia diz no Novo Testamento que o nosso inimigo é Satanás. É engraçado que o nome do cara é Naás, é quase Satanás. E quantas vezes eu e você estamos como o povo de Jabes de Gileade? A gente está vulnerável. Eles estavam vulneráveis ao povo de Amon. Eles estavam com medo. Eles estavam se entregando antes da guerra. Eles estavam falando, não, faz assim, a gente paga o imposto, mas não mata a gente. Eles estavam com medo. E quantas vezes eu e você temos essa postura diante do inimigo? Às vezes você é crente ou é visitante, veio aqui hoje, esse negócio de Satanás não existe. Vou te deixar numa sala com um endemoniado para você ver se não existe. A Bíblia diz que assim como existe a força espiritual dos anjos, da presença de Deus, existem forças malignas. E quantas vezes, diante do inimigo, a gente está com medo. A gente deixa o inimigo arrancar os nossos olhos. Como é que ele arranca os nossos olhos? Quando você não enxerga que o que você está vivendo não é só uma circunstância ruim da sua vida. Satanás está te atacando. Eu não estou dizendo que toda coisa ruim que acontece na sua vida é Satanás. Eu bati o dedinho na quina do sofá, eita Satanás. Não é isso. Tem coisas que é normal bater o dedinho, é normal ter um dia difícil, um dia ruim. Talvez você veio aqui hoje e você está tendo um dia ruim. Isso não significa que é o diabo. Mas tem coisas ruins que acontecem com a gente, porque o diabo está nos atacando. E quando a gente fica igual o povo de Gileade com medo, Satanás vem e arranca os nossos olhos espirituais, e a gente tenta lutar as guerras espirituais com os nossos braços. Então você não percebe que é uma batalha espiritual? E aí você acha, não, é porque isso aconteceu porque eu tenho que arrumar a minha agenda. Isso aconteceu porque tal pessoa fez isso. Isso aconteceu porque eu fiz aquilo. Mas muitas vezes são coisas espirituais, e coisas espirituais se lutam espiritualmente. E a primeira coisa que você precisa fazer para vencer a batalha espiritual e viver os planos de Deus, Israel queria viver os planos de Deus. Eles queriam conhecer o Messias, eles queriam conhecer Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para isso eles travaram muitas batalhas. E se você quer conhecer mais de Deus, viver mais de Deus, você tem que aprender a batalhar. E a primeira coisa é não ficar acuado enquanto o diabo está te atacando. Tem gente que não acredita em Deus, mas apaga a luz da cozinha e sai correndo. Até quando o medo vai te dominar? Hoje é dia de você falar, basta, chega inimigo. Aqui não, na minha vida não. Na minha casa não, na minha célula não, na minha igreja não. Basta! Você não vai tirar os meus olhos espirituais. Você não vai tirar a minha profundidade com Deus. Você não vai tirar a minha vontade de lutar. Basta! Saul falou, chega. Não vai ser assim. Foi interessante que eu vivi algo assim. Teve um dia... é uma história que eu contei há muito tempo atrás aqui, mas é uma história que retrata bem isso. Eu lembro que teve um dia que teve um culto aqui no sábado, que foi maravilhoso, Deus visitou a gente, e eu vim aqui na frente, me ajoelhei, chorei, veio um amigo meu orar comigo, foi uma maravilha. E aí, na hora de ir embora, eu estava andando de carro, eu ainda não era casado, eu só namorava a Rebeca, e eu estava indo para a casa da minha mãe, para a minha casa. E quando eu estava andando de carro, estava frio, bem frio. Eu vi um mendigo passando, com uma coberta.
E eu senti o Espírito Santo me falando, fala de Jesus para ele. Aí eu falei, cara, tudo bem, o culto foi legal, mas eu estou viajando. Tá frio, são quase 11 horas da noite, estou no meio da rua aqui sozinho de carro, eu não vou parar para falar de Jesus para um mendigo. Mas eu lembro que eu passei por ele de carro e continuei indo, e continuou o incômodo. Deus falando, vai falar de Jesus para ele, vai falar de Jesus para ele. Tanto que eu entrei na garagem de casa, eu orei, eu falei, tá, se é Deus, que o Senhor me deu convicção disso. E eu senti uma convicção do Senhor, eu saí da garagem de volta e vim procurar um mendigo. Só que quem já andou pela 7 de setembro aqui? Deixa eu ver. Tem muito ou pouco mendigo? Muito. E estava frio, e o que eu tinha visto estava de cobertor. Quando eu fui para 7 olhar ali, estavam todos eles de cobertor. E aí eu ouvi a mesma voz dizendo, quando eu te mandar fazer as coisas, vai e faz na hora. Agora, vai e fala de Jesus para o cara do posto de gasolina que você abasteceu. Porque antes de procurar o mendigo, eu tinha ido para o posto e Deus tinha falado para mim, fala de Jesus para o frentista. Eu falei, Deus, ou eu falo para o mendigo ou eu falo para o frentista, para os dois não dá. E aí eu fui procurar um mendigo, não achei, estava todo mundo coberto. Aí Deus me falou, quando eu te mandar fazer as coisas, faz na hora. Agora vai lá e volta para o posto e vai falar de Jesus para o frentista. Eu falei, tá bom. Eu cheguei no frentista lá, o nome dele é Everton. Falei, Everton, eu não sei se você acredita nessas coisas, você pode me achar meio maluco, mas quando eu vim aqui pela primeira vez abastecer, aconteceu isso, contei a história do mendigo, e falei, e Deus me disse para eu falar com você. E aí ele olhou para mim e falou, isso é de Deus. E começou a abrir a vida dele e contar todos os problemas dele. E começou a se abrir comigo. E eu comecei a falar, cara, você precisa de Jesus, você precisa de uma igreja. Ele me contou que tinha uma parente dele que vai numa igreja, mas ele não vai. Conversando ali, eu falei, pô, cara, olha só que bom que eu ouvi a voz de Deus. Eu vou salvar a vida de alguém, essa pessoa vai conhecer Jesus. E aí, enquanto eu estava evangelizando o cara, eu vi um Peugeot bem acabado assim, cinza, vindo. E quando ele estava vindo, eu ouvi a mesma voz dizendo, Satanás chegou. Aí eu falei, mano, eu vou pro manicômio, velho. Aí, cara, desce uma mulher com uma roupa, sabe aquela roupa? Bêbada, falando, eu fui assaltado, e papapá, alguém me ajuda, tal. E eu aqui, besta da cabeça, falei, acho que não é o diabo não, é minha cabeça aqui, vou ajudar a coitada da mulher aí, vai bater o carro, sei lá. Emprestei meu celular para ela. Para ela conversar, tal, não sei o quê. Eu não lembro, eu emprestei o celular, eu não lembro o que eu fiz, mas eu dei algum jeito dela ligar para alguém lá. Aí ela começou a ligar para um cara e começou a falar umas coisas estranhas, tal, enfim. Eu falei, bom, deixa essa mulher para lá, deixa eu evangelizar o cara. Aí continuei evangelizando, e aí ela vinha, interrompia, e eu querendo orar com o cara e ir embora e tal. E aí, quando eu vi que ela está interrompendo muito, eu falei, olha, quando você ficar sóbria, procura a igreja ali embaixo, que eu quero que você conheça Jesus, tal. Foi a pior coisa que eu falei. Aí, beleza, ela vinha, interrompia, e eu tentando evangelizar o cara. Daqui a pouco ela desce do carro e fala, dá licença, que agora eu sou a sua missão. Aí eu, meu Deus, o diabo mandou a secretária dele hoje. E aí, cara, eu ajudei ela, tal, eu falei, cara, não vai dar para orar com o cara. E aí eu comecei a sentir opressão espiritual, eu entendi, o diabo mandou alguém para atrapalhar o evangelismo que eu estava fazendo. E aí eu dei tchau para ele, peguei o telefone dele, é o posto aqui de cima, então eu falei, eu vou ali quase todo dia, eu falo com ele depois e tal. Quando eu estava indo embora, entrando no carro, ela olhou para mim e falou, entra aqui. Aí eu não, eu tenho namorada.
Aí ela falou, você tá com medo? Aí eu, sai fora, Satanás. Peguei o carro e vazei, irmão. Sabe de uma coisa? Eu já estava com a Rebeca há algum tempo, eu queria casar. Casei, sou casado, tenho uma filha agora na barriga da minha esposa. E coisa boa, né? Mas olha só que interessante. Voltando para a história de Naás e de Saul. Deus me mostrou que eu estava entrando numa guerra. Eu ia ganhar a vida de uma pessoa para Jesus. E ele me avisou, Satanás chegou. Quantas vezes eu e você estamos perdendo as coisas de Deus, porque a gente deixou o diabo arrancar os nossos olhos espirituais, e a gente não consegue vencer as guerras espirituais, porque a gente não olha para o inimigo e fala, basta, chega! Eu não fui uma moça por ter ido embora. Eu fui embora porque eu sou fiel a Deus e sou fiel à minha esposa. Eu disse, basta, inimigo! E quantas vezes você acha que o diabo está no escuro da sua cozinha? Só que o diabo, às vezes está na pessoa que te trouxe hoje para a igreja. Está na pessoa que sentou no fundo aí com você e não está prestando atenção em nada. Porque Deus quer falar com você, mas você está aí, o diabo aqui no teu ouvido. O diabo, ele não vem com um chifre. Ele vem naquela pessoa bonita, que quer fazer você se desviar dos caminhos de Deus. A Bíblia diz que a beleza da mulher imoral, do homem imoral, é como uma joia de ouro no focinho de uma porca. Não serve para nada. É um abismo, é um sepulcro, é um caminho direto para o inferno. Basta! Basta, inimigo. Amém? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, o segundo basta. A Bíblia conta algo muito interessante no versículo 6. A Bíblia diz assim, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Vamos ler em voz alta? Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. De novo, vai! Cara, vocês são muito empolgados, né? Olha só que interessante essa frase. O Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou o quê? Furioso. A ira é pecado, sim ou não? Sim. Depende. Existem dois tipos de ira. A ira santa, que é rara, e a ira pecaminosa. A ira pecaminosa é que eu e você conhecemos. Que a gente perde no FIFA, pega o controle, taca na TV e chora no travesseiro que está escrito Enzo. Isso é a ira pecaminosa. Agora a ira santa é algo raro na Bíblia, que na maioria das vezes a gente vê Deus se irando. Se toda ira fosse pecado, Deus não ia poder se irar. Ele é santo, separado do pecado. A maioria das vezes, a ira santa aparece na pessoa de Deus. E para que serve a ira? Você sabe por que existe a raiva dentro de você? Não é uma coisa implantada pelo diabo, é uma coisa implantada por Deus, mas que a gente usa para fazer o que o diabo quer. Mas Deus colocou a raiva em você para você mudar as situações ao seu redor, para você fugir do perigo, para você se indignar com o que está errado e fazer o que é certo. A ira existe em nós para executar justiça. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul
E ele ficou furioso. A ira santa de Deus tomou conta de Saul. Porque ele estava vendo uma injustiça acontecendo. Ele estava vendo que uma bagunça ia acontecer em Jabes de Gileade. Pessoas iam ter os seus olhos arrancados, injustamente. Pessoas iam ser levadas como escravas para outro país. Quando Saul fica sabendo disso, a ira santa de Deus se apodera dele. E então ele pega 2 bois e os corta no meio e passa pelos mensageiros para Israel inteiro, dizendo: aqueles que não se juntarem a nós nesta guerra, vai acontecer isso com o seu gado na sua casa. O segundo basta que Saul estava ensinando, ele estava dizendo assim: basta que a ira santa de Deus tome conta de mim. Repete assim comigo: basta que a ira santa de Deus se aposse de mim. Hoje eu quero que você saia daqui irado. Mas com a ira de Deus. Quando você vê a injustiça. Ali no Antigo Testamento a guerra estava autorizada, embora Deus não amasse a guerra, mas era um tempo diferente do nosso. Hoje a nossa guerra é para amar o próximo, para cuidar do pobre, do órfão, da viúva, da mulher, da criança. Essa é a nossa guerra. E quando nós vemos algo ruim acontecendo, nós, como homens e mulheres de Deus, temos que deixar a ira santa de Deus tomar conta de nós e não deixar a injustiça acontecer. Mas aí você fala: ai pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, nós vemos isso com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus, o Filho de Deus, o homem mais santo da terra, o homem mais calmo, mais pacífico, com mais domínio próprio, entrou no templo e viu as pessoas fazendo do templo um covil de ladrões, estava tendo corrupção dentro do templo da igreja. A Bíblia diz que Jesus pega cordas e começa a fazer um chicote de cordas. E quando ele faz esse chicote de cordas, ele entra com ele no templo e derruba todas as mesas dos cambistas e expulsa todos os corruptos de dentro do templo, porque ele disse: na palavra de Deus está escrito que a minha casa será uma casa de oração e não um covil de ladrões. A ira de Deus tomou conta de Jesus ali. E é interessante que não é a ira pecaminosa, porque a ira pecaminosa é você recebe um tapa, você já dá outro. É a reação imediata, não pensada, não orada. Eu não orei por isso. Mas a Bíblia deixa um detalhe importante em João. A Bíblia diz que Jesus fez o chicote dele. Ele não estava sentado no templo, viu uma bagunça, pegou um chicote que estava ali e saiu. Ele viu o templo e ele foi fazer um chicote. E eu imagino ele orando: Deus, que o Senhor converta esses corruptos, enrolando o chicote. Deus, hoje esses homens vão conhecer um pouquinho do juízo de Deus. Quem sabe eles não mudam de vida e param de ser corruptos. Não foi uma ira impensada. Com certeza Jesus orou para fazer isso. E sabe, se nós queremos viver coisas maiores, a gente precisa dizer basta para o inimigo e também deixar a ira de Deus tomar conta de nós contra o pecado na nossa vida, contra a injustiça na vida do outro. É interessante que Saul podia não ter feito nada quando aconteceu aquilo em Jabes de Gileade. Era a cidade mais distante, estava do outro lado do Jordão. Ele podia falar: ah, cara, eu acabei de virar rei, não vou travar guerra agora. Mas não, ele sentiu a dor do outro. Imagina se o meu filho tivesse o olho arrancado. Não, eu vou lá, eu vou resolver. Se você quer viver coisas maiores de Deus, está na hora de você se irar com algumas atitudes e levar essa ira diante de Deus e falar: Deus, isso chega, eu vou fazer alguma coisa. Não com a ira pecaminosa, mas com a ira santa de Deus, como Jesus fez no templo.
e você vai lá resolver. Resolver na sua vida. Olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria ter um chicote aqui hoje. Sabe por quê? Eu começo esse culto bravo às vezes, falando: ei, quem está lá no fundo, para de conversar. Nós estamos na casa de Deus. Eu sou um cara animado. Eu amo ver vocês pulando aqui na frente. Eu gosto de contar histórias engraçadas que têm um fundo moral para te fazer ser uma pessoa melhor. Eu estou muito feliz que esse templo está lotando cada vez mais. Mas sabe uma coisa que tem me deixado irado? É gente que está vindo aqui para fazer besteira. Isso está me deixando louco. Se você veio aqui para fazer bobagem, vá embora. Aqui é a casa de Deus. Não é lugar de você botar o pé na frente da cadeira. A hora do louvor não é hora de ficar sentado. Aqui não é lugar para beijar a namorada. Aqui não é lugar para você vir com aquela roupinha que você vai para a praia. Nós estamos na presença de Deus. Eu quero esse lugar cheio. Eu quero adolescentes felizes aqui pulando, mas não de qualquer jeito. Se eu vou na presença de um juiz, eu não posso ir de chinelo, eu não posso ir de decote, eu não posso agir nele como se eu estivesse num cinema beijando uma pessoa. Eu não posso ficar no celular, eu estou diante de um juiz que tem poder para me salvar e para me condenar. Se eu faço isso diante de um juiz terreno, se eu tenho que ficar de pé, se eu tenho que cantar um hino nacional no meu colégio, quando eu venho para a igreja, como é que eu tenho que me portar? Chega! Basta! Isso não é só para vocês, é para os adultos, é para a minha equipe. Nós estamos na presença de Deus. Ah, pastor, essa mensagem é dura demais. Pô, pastor, logo hoje que eu trouxe meu amigo visitante, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um pastor que eu admiro muito, que ele fala algo muito especial sobre as pessoas que acham algumas palavras duras demais. É bom que eu te dou um tempinho para você pensar. Esse pastor diz assim, o nome dele é Tozer, ele morreu. Ele diz assim: devo confessar como um pastor e ministro, que tenho tido de dizer adeus a algumas pessoas em alguns casos, quando elas disseram: não podemos adorar aqui, vocês são rígidos demais para esta época. A sua mensagem é rígida demais. A minha desculpa é que eu não sou tão rígido quanto a Bíblia. Tenho que confessar que ainda não estou à altura do padrão das Escrituras. Estou tentando, mas não sou tão rígido. Mas ocasionalmente temos de dizer adeus a alguém que diz que precisa encontrar um tipo diferente de igreja. Uma igreja mais relaxada, uma igreja que se especializa em relaxamento. Aqui não. Aqui, não. Aqui, a presença do Deus Santo, poderoso, maravilhoso habita. Aqui, não. Você quer conversar? O Pátio Batel está ali, irmão. Você não quer adorar a Deus? O Cristal está ali, irmão. Não vem para a igreja, não. Agora, se você quer mudar de vida, venha. Se você quer ter uma vida melhor, viver coisas maiores, venha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou falar coisas que você não vai gostar de ouvir, mas que vai te tornar uma pessoa melhor. Porque se você se porta assim diante da presença de Deus, como é que você fala com o seu pai e com a sua mãe quando eles te dão uma bronca? Eu estou fazendo isso para você se tornar uma pessoa melhor. É por isso que eu peguei no teu pé, cara de boné aí. Eu quero que você seja um homem melhor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Que as pessoas olham e te vejam como exemplo. Aqui não. Basta. Então semana que vem,
Você pode vir aqui pular, adorar a Deus. Eu não quero ver ninguém sentado, eu não quero ver pai sentado. Pai, se você não está aqui para adorar a Deus, só para cuidar do seu filho, não venha para o culto. Como você quer que seu filho tenha reverência, você fica sentado no louvor inteiro. E aí o cara do Flow-in vai lá e pede para você, dá licença. Ah, não. Aí vem o cara de colete e fala para você, cara, faz silêncio. Ai, o que você está mexendo comigo, irmão? Você está na casa de Deus. Depois que a ira santa de Deus se apossa de Saul, a Bíblia continua assim no versículo 7. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo o território de Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. A terceira coisa que esse texto está ensinando é que o temor do Senhor tem que se apossar de nós se nós queremos viver coisas maiores. O temor da presença de Deus. Sabe o que é temor? Não é medo simplesmente. Temor é respeito. Sabe? Jesus morreu na cruz por mim. Ele não tinha a obrigação de fazer isso. Ele não tinha a obrigação de me dar uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, uma igreja maravilhosa. Ele não tinha a obrigação de me dar uma casa. Ele não tinha a obrigação de me dar adolescentes que eu amo. Sabe por que eu falo bravo com você? Porque eu te amo. Jesus te ama. É. Só que o temor tem que tomar conta. Temor é respeito. Eu sei o que é Jesus. Eu sei, na verdade, quem é Jesus. Mas, pastor, eu nem sei se eu acredito nele ainda. Cara, quando ele vem, o temor toma conta. A presença de Deus vem. E não tem joelho que fique de pé. E a minha oração hoje é que o temor do Senhor venha nesse lugar. A presença de Deus... Pode segurar um pouquinho o aplauso. Sei que vocês estão animados. Mas olha só o que a Bíblia diz em Êxodo 3. Quando Moisés se encontra com Deus. No versículo 5 a Bíblia diz: então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. A Bíblia está dizendo que Moisés, ele teve que tirar os sapatos na presença de Deus. Num sinal de falar assim, sujeira não entra aqui. Só entra se for para ser transformado. E a Bíblia diz que quando o temor do Senhor toma conta de nós, coisas maiores acontecem. Provérbios 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Salmos 25, 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Provérbios 1, 29 em diante: visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão, comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações, porque a rebeldia dos ingênuos o matará e a tranquilidade dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Aqui a Bíblia está dizendo o que acontece com aqueles que temem. A presença de Deus toma conta de nós. E nós passamos a nos tornar pessoas sábias. Porque eu estou na presença de um Deus sábio. Eu estou na presença de um Deus maravilhoso. E assim como eu começo a pegar as gírias de quem eu ando, talvez até as roupas de quem eu ando, quando eu começo a andar com Deus, eu começo a me tornar parecido com Deus. E isso é maravilhoso porque Deus é maravilhoso, Deus é amor. Ele entregou o seu Filho na cruz por nós e nos trouxe vida nova por meio da ressurreição sem a gente merecer. Ele é maravilhoso.
E quando eu temo esse Deus santo, eu começo a me tornar parecido com Ele. Ele começa a confiar os segredos dele a mim. Sabe por que muitas vezes nós não temos experiências com Deus, não entendemos Deus falando com a gente? Porque nós não tememos ao Senhor. Deus é uma presença santa. E quando eu temo esse Deus santo, eu me torno parecido com Ele. E aí eu viro amigo de Deus. Eu não estou dizendo que na presença de Deus você não pode ficar à vontade, mas tem momentos para ficar à vontade. Na Assembleia do Povo não é esse momento de ficar super à vontade. Agora no seu quarto, sim, você pode ler a sua Bíblia deitado na sua cama, fazer uma oração, ouvindo uma música. Você se torna uma pessoa sábia que sabe o momento de cada coisa. E o conhecimento de Deus vem. E a quarta e última coisa, e eu vou encerrar. A primeira é basta, inimigo. A segunda é basta que a ira santa de Deus tome conta de mim. A terceira é basta que o temor de Deus tome conta de mim. E a quarta, está do versículo 9 até o 11. A Bíblia diz: então disseram aos mensageiros que vieram, diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco tudo o que for bom aos seus olhos. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias. Eles entraram no acampamento dos amonitas no fim da madrugada, guarda isso. No fim da madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. O que eu estou enxergando aqui? A Bíblia diz que Saul ficou indignado com o que estava acontecendo. Era longe, era o povo mais longe do reino de Israel. Ele tinha acabado de virar rei. Quando ele ficou sabendo, a Bíblia não diz que ele falou, tá, é longe, deixa eu aqui fazer uma estratégia, deixa eu me preparar, eu não sei se eu estou pronto agora. Não, a Bíblia diz que Saul responde assim, falem para o povo de Jabes de Gileade o seguinte, amanhã, ao meio-dia, vocês já estarão livres. Sabe o último basta, se você quer viver coisas maiores? É basta procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Deixar para depois. Basta deixar para depois. Repete assim comigo, basta. Mais alto, basta. Eu não vou deixar para depois. Continua repetindo, eu não vou deixar a Bíblia para depois. Eu não vou deixar Deus para depois. Eu não vou deixar minha família para depois. Eu não vou deixar o meu próximo para depois. Eu não vou deixar para estudar depois. Você quer viver coisas maiores? Saul não falou, amanhã, depois de amanhã eu vou. O amanhã dele não é aquele seu amanhã do esse ano eu vou estudar. Sem convicção nenhuma. Ele falou, amanhã eu vou aí e até o meio-dia vocês vão estar livres dos amonitas. A Bíblia diz que no fim da madrugada eles já estavam lá matando a galera. Ele não esperou nem amanhecer. Ele falou, chega, eu não quero injustiça no meu reino. Basta. Antes do sol nascer, eu já vou estar lá guerreando. Você quer viver coisas grandes de Deus como Saul viveu? Chega de procrastinar. Chega de deixar para depois. Eu não estou dizendo que é para você começar a se lotar de coisas porque aí fala, não, eu tenho que servir a Deus, então o cara serve em 6 ministérios. Você vai no ministério infantil, o cara está lá. Você vai nas libras, o cara está lá. Você vai na célula, o cara está lá. Você vai lá na school, o cara está lá. Você vai na câmera, o cara está lá. Não é isso. Eu estou falando de não deixar para depois o que Deus te mandou fazer, não o que você acha que você tem que fazer. Tem uma diferença entre o que eu acho certo, e muitas vezes o valor é certo, mas não é o que Deus me mandou fazer.
Eu amo tocar violão. Você sabia que eu toco violão? Não é o que Deus me mandou fazer. Por isso que você não me vê tocando violão. Você entende? É pecado tocar violão? Não. É bom tocar violão? É bom. Mas por que eu não toco? Não é o que Deus me chamou para fazer. Eu prego. E tem gente tocando violão e não está pregando. Não está fazendo o que Deus mandou fazer. Chega de deixar para depois. E nós vamos terminar este culto fazendo alvos de fé para esse ano. Você vai dizer basta para algumas coisas. Eu te pedi os meus bastas. Chega de conversar durante o culto, chega de ficar sentado durante o louvor, chega de namorar durante o culto. Não vai embora antes do culto acabar. Pode ser, quem concorda com isso faz um joinha aí. Esses são os bastas do nosso ministério, porque se nós queremos viver coisas maiores, esse lugar não pode ser uma bagunça. Agora está na hora de você dizer os bastas da sua vida. O pessoal do Flow-in, do Ministério de Conselheiros, eles vão entregar alguns papéis para vocês agora. E eu vou pedir para você não dispersar. Eles vão entregar para você no corredor e você vai passando para o lado até todo mundo ter um folhetinho desse. Eu quero pedir para você prestar atenção aqui. Só pega o folheto ou espera chegar na tua mão e olha para mim aqui. Se alguém puder trazer um para mim, eu agradeço. Você traz aí para mim, mano? O negócio é o seguinte, não amassa esse papel. Na frente está escrito, Jesus te chama para viver coisas maiores. E tem um QR Code aí, depois você entra nesse QR Code. Você entrando nesse QR Code, você vai receber mensagens que vão te ajudar a viver coisas maiores. E do lado de trás, está escrito alvos de fé. Quais são os seus alvos de fé? E da sua família e da sua célula? Aí depois, viver o inédito com Deus. Qual prática espiritual ou experiência inédita que você viverá com Deus? Você vai fazer o seguinte. Se você tiver caneta e Deus já falou com você, você vai escrever. Se não, antes do nascer do sol de amanhã, como Saul, você vai para sua casa, você vai se ajoelhar e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça esse ano para viver coisas maiores? Sabe, é interessante porque isso aqui é muito inspirador. Viver coisas maiores. Eu gosto muito mais de falar de coisas leves e de viver o novo de Deus e de receber bênçãos de Deus. E nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Mas tem uma coisa que para viver coisas maiores eu sempre tenho que ser rígido com algumas coisas. Eu tenho que ser radical. Saul, ele foi rápido, ele foi radical, ele não deixou para depois. Hoje Deus está falando, ei, basta, você quer ser médico? Está na hora de estudar, irmão. Você quer ser jogador? Está na hora de perguntar para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida, e se for assim, treinar mais, comer menos. Ei, Deus falou para você multiplicar a sua célula, chega de, quando der eu multiplico, basta. Tem gente indo para o inferno porque você não está evangelizando. E aí, o temor de Deus vai tomar este lugar, e eu posso ver 3.000 adolescentes aqui,
toda sexta-feira, entregando a vida para Jesus, dando o melhor, criando bons amigos, tendo boas famílias, tendo bons casamentos no futuro, tendo bons filhos, não repetindo os erros dos pais, superando o divórcio dos pais, superando os traumas, superando as dificuldades, superando a pornografia, superando o abuso. Sim, eu posso ver. Basta da mágoa mal resolvida, basta da fofoca, basta. Deus tem mais para você, Deus tem coisas maiores, mas Ele só vai te entregar quando você se tornar uma pessoa responsável. E nós vamos orar. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Quando o temor do Senhor tomar conta de nós, a ira santa, o basta para o inimigo e o basta para a procrastinação, Deus vai derramar isso aqui que eu vou ler sobre a sua vida e sobre esse ministério, sobre esta igreja. Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Rios de águas vivas fluirão entre nós. Rios de águas vivas significa presença de Deus. O nome do nosso ministério é One Flow, porque Deus deu uma visão para uma menina de 15 anos, que um rio de adolescentes da presença de Deus ia lavar essa cidade. E Deus quer te preparar, porque nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso. Por isso nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, está na hora de você falar com Deus. Eu já falei demais. Começa a dizer para Deus os bastas que você quer dizer hoje. E talvez já escreva. Diga o seu basta. Nós vamos adorar a Deus. E depois dessa canção eu vou fazer o último convite e nós vamos encerrar. Não vá embora antes. Deus tem coisas maiores para fazer aqui essa noite. Fale com Deus, adore a Deus com a gente. E coisas maiores vão vir depois dessa música. Eu quero fazer uma última oração por aqueles que vieram aqui hoje. Você é visitante, você ouviu uma palavra dura, mas sabe, as pessoas que vivem coisas maiores, até nas coisas que não são de Deus, são duras consigo mesmas. Ou você vai dizer lá, você que gosta de futebol, que o Cristiano Ronaldo agora está comendo um Big Mac. Se um jogador de futebol faz aquilo com o corpo dele para fazer gol, o que eu vou fazer por aquele que salvou a minha alma? O que eu vou fazer por aquele que é o meu Deus, que me ama, que cuida de mim? Eu vou ser mais rígido que o Cristiano Ronaldo, irmão. Eu vou esmurrar o meu corpo, sabe por quê? Não é automutilação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de... eu vivo para um objetivo. Um objetivo. Ser pai é um deles, ser um bom marido é um deles, ter uma família legal. Talvez se eu tivesse outra profissão, ter a outra profissão. Mas o crente, ele tem um objetivo.
adorar a Deus e amar o próximo. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou pular, eu vou fazer tudo o que for necessário para ver adolescentes aqui hoje que precisam dizer basta para a vida que está uma bagunça. Talvez hoje você veio aqui, está vindo aqui pela primeira vez e topou vir na igreja, não porque você gosta de crente, porque ninguém gosta de crente. Talvez você veio aqui hoje porque tua vida está uma bagunça e você falou, quem sabe eu não encontro Deus na igreja. E hoje Deus está neste lugar e Ele está com os braços abertos, pronto para te receber e te tirar da bagunça, te tirar do medo, te tirar dessa vida dominada pela ansiedade, dominada pelo pecado, dominada pela amargura, dominada pelo abuso, eu não sei. Talvez não tenha nada de ruim desse sentido que eu falei, mas hoje você entendeu, eu preciso de Deus. Ele tem coisas maiores para mim, Ele tem planos bons para mim. Ele mandou esse careca maluco para falar comigo hoje. Se hoje você entendeu que você precisa de Jesus, eu quero orar com você. Eu vou chamar você aqui para vir orar comigo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está com vergonha, chama um amigo do lado e vem. Hoje é dia de mudança de vida. Sabe, este lugar recebe todas as pessoas. Recebe todas as pessoas. Mas ninguém sai daqui do mesmo jeito. Nós saímos melhores. Deus te chamou aqui hoje para você sair daqui melhor. Melhor com Ele, melhor com seus pais, melhor com seus irmãos, melhor com suas amigas. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha, venha, venha. A nossa igreja não é especializada em coaching. Nós somos especializados em sermos cheios do Espírito Santo e mudar a vida de pessoas. É isso, essa é a nossa especialidade. E para isso a gente mexe onde dói. Você que está aqui na frente, você vai fazer uma oração comigo, e essa oração é o primeiro basta da sua vida. Você está falando, basta, eu não vou mais viver sozinho, eu vou andar com Jesus. Mas depois tem alguns passos que você vai tomar. E não é um caminho fácil. Eu podia dizer, quando você vem para Jesus, é tudo maravilhoso, é tudo incrível. Não é assim. Eu sofro, você sofre, o povo que está aqui sofre, é todo mundo de carne e osso. Só que sabe qual é a diferença? Nós temos alguém que sofre junto com a gente. Nós temos alguém que diz, olha, vai por ali, filho, é melhor. Nós temos Jesus. E isso nos torna diferentes. Por isso você vai fazer essa oração recebendo Jesus na sua vida. Depois dessa oração tem um QR Code ali, não é de graça. E esse povo que está de colete aqui não está de graça também. Você vai pegar teu celular e apontar o teu celular ali para o QR Code, ou vem falar com um deles aqui. Para quê? Você vai cair num grupo de WhatsApp, onde vai estar escrito lá, bem-vindos. E a gente vai te ensinar como você faz para andar com Jesus. Porque não é só uma oração, eu venho aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí. Aqui não é assim. Aqui é entregar a vida todos os dias, começar a ler a Bíblia, andar com gente crente, que vai me levar para uma vida melhor. Talvez o traia que você veio aqui hoje está te levando para o inferno, irmão. Deus quer te dar vida nova. E sabe o que é inferno? Não é o Deus ditador, não. É o lugar das pessoas que decidiram se afastar da vida que é Deus. E Deus quer te dar vida nova, coisas maiores. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu quero que isso seja tatuado na sua cabeça. E aí, quando você morrer para o pecado, morrer para você mesmo e decidir fazer a vontade de Deus e não a sua, você vai ver coisas que você nunca viu. Eu já vi gente que chegou de muleta aqui largando muleta. Eu já vi gente sendo curada na minha frente. Porque quando há consagração, os milagres de Deus acontecem.
milagres de Deus vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Tá certo? Então você vai orar comigo. Depois de você orar, se o celular estiver aqui, vem atrás desse povo aqui, ou volta para o seu lugar, pega o celular e aponta para o QR Code. Você vai conhecer a nossa galera aqui para você viver coisas maiores de Deus, tá certo? Você que já é daqui da igreja, estende a mão para cá. Você que está aqui na frente, fecha os seus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu digo basta para bagunça. Eu quero uma vida nova. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para apagar os meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me torno uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem alto, bem forte. Foi dia de liberdade, dia de vida nova. Se você não tinha uma família, você tem agora. Você é bem-vindo aqui, nós te amamos. Receba a vida de Deus. Vem aqui, fala com esse povo de Colete, pode vir. Se você deixou o seu celular no seu lugar, aponta para o QR Code. Nós vamos continuar adorando a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.